Olá, tudo bem? Eu vou falar sobre a avaliação da percepção emocional de atletas sobre a prática esportiva do triatlon. Eu sou o Bruno Alan Teixeira, orientador deste trabalho, e ele foi construído pelos alunos ou pelas alunas Rafaela Barros, Giovana Larissa, e tem como coautoria também participação colaborativa a professora Rosimeire de Oliveira e a professora Ariana Aline da Silva. Então, esse trabalho é um projeto de iniciação científica do curso de Educação Física da Universidade de Santa Amaro, do campus de Interlagos, em São Paulo, que foi realizado durante a pandemia no ano de 2021. Muito bem. Então, iniciando a nossa discussão, uma das coisas que eu quero pontuar para vocês é que o triatlon, ele é uma modalidade esportiva que não é contemporânea dentro da educação física, mas que possui provas que são muito nobres dentro do esporte, que é uma combinação da natação, do ciclismo e da corrida, em que realmente é uma prova muito extrema em relação à cobrança biopsicológica do atleta e, ao mesmo tempo, de investimento pessoal em relação à prática esportiva, que não são provas de fácil acesso em relação à construção financeira, monetária, para que aquela pessoa se torne uma pessoa praticante de triatlon. Bom, uma das coisas que chama nossa atenção em relação a isso é que, em relação à pandemia, muitas coisas foram se congestionando e, ao mesmo tempo, muitas coisas foram travando no meio do processo. E qualquer atleta ou praticante amador de triatlon teve que parar por algum momento seus treinos e também conviver com a pandemia do Covid-19. Uma das coisas também que chama a nossa atenção em relação a isso é principalmente como a percepção emocional ela implica no desenvolvimento do coping. O coping aqui, nós estamos trabalhando dentro da abordagem transacional, relacional e motivacional de dois autores, que é o Richard Lazarus e a Susan Folkman. Essa abordagem, na verdade, ela busca entender a relação entre o sujeito e o meio ambiente e como os recursos de enfrentamento minimizam as fontes de estresse. E, principalmente, se a gente pensar de que forma estes tais recursos podem auxiliar o atleta também a enfrentar o Covid, a pandemia, o cenário que ele estava vivendo, e continuar treinando, seja ele amador ou seja ele um atleta profissional. A partir desse contexto, eu levanto o objetivo desse trabalho, que foi verificar a representação social das fontes de estresse e suas relações com a percepção emocional dos atletas. E, ao mesmo tempo, analisar a percepção subjetiva dessas emoções e suas representações com o processo de enfrentamento. Então, a gente tenta fazer esta relação entre o que o atleta percebe e como ele lida com tais emoções a partir das suas habilidades de coping. Então, é uma pesquisa de cunho qualitativo, extremamente qualitativo, na qual foram entrevistados 7 atletas, e esses atletas eles foram submetidos a uma entrevista semi-estruturada, tá? Essa entrevista, ou na verdade essa pesquisa, ela foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade de Santa Amaro, e após a aprovação, esses atletas foram submetidos a uma entrevista que foi gravada por meio de plataformas digitais ou ao vivo por conta da disponibilidade do atleta em relação à sua rotina propriamente dita. Essa entrevista ela tinha como base, como luz, a abordagem do coping, que foi mencionada anteriormente,
e também perguntas que vão desencadear o discurso sobre a percepção emocional daquele atleta em relação à própria prática do triatlo. Então, o que nós encontramos? Encontramos que existe uma relação entre os sujeitos entrevistados, entre uma ansiedade pautada lá na preocupação, no nervosismo e no medo, que é uma emoção básica, em relação a alguns períodos, às vezes pré-competitivo, competitivo e pós-competitivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente destaca uma percepção positiva entre os sujeitos que foram entrevistados. E essa percepção positiva vem muito do resultado que é conquistado numa questão de cunho pessoal de cada sujeito entrevistado. Então, todos os sujeitos, são atletas de triatlon, praticantes durante um período de mais de 3 anos de prática de triatlon, e são atletas ativos. E aqui nós temos algumas menções, porque todas as entrevistas elas foram transcritas de forma literal e analisadas de acordo com os procedimentos de análise de conteúdo da Laura Simbardan. E essas são algumas categorias, ou melhor dizendo, unidades de significados que são destacadas entre isso. Então, uma das coisas que é interessante é que como, apesar da exaustividade do treinamento, estes atletas entrevistados demonstram uma percepção muito positiva em relação à própria prática do triatlo. E essa percepção positiva vem da habilidade também, a gente pode indicar isso, do enfrentar aquela situação, do aceitar aquela realidade e de buscar o suporte social, que esse suporte social vai ajudar ele, de alguma forma, a enfrentar aquela situação. Então, a gente acaba destacando que algumas fases são importantes para a preparação desse atleta, como justamente para desenvolver recursos de enfrentamento, como uma fase pré-competitiva muito bem organizada e um suporte social apontado nos momentos de competição. E quanto mais experiências ligadas ao enfrentamento esse atleta tem, menor é a percepção de estresse em relação àquela mesma situação que ele vai encontrar no cenário competitivo. Então, a gente acaba destacando que existem algumas fontes de enfrentamento em relação ao estresse desses atletas, por conta da própria percepção desses atletas sobre a prática do triatlon, e que ele fica numa constância entre uma relação positiva e negativa relacional ao ambiente e à situação que ele está inserido. Então, isso vai depender muito das habilidades de enfrentamento que ele tem naquele momento e, ao mesmo tempo, da forma que ele consegue se destacar perante se relacionar com o treinador ou com uma ponte de suporte social para enfrentar aquela situação. Então, quero agradecer a presença de vocês e me colocar à disposição para dúvidas e outras coisas. Aproveite o evento e um ótimo congresso.